Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós aí iremos dar continuidade à resolução da prova de matemática do Enem 2025, tá certo? Olha só o que essa questão aí, questão 144, trouxe pra gente, beleza? Uma questão aí de projeção espacial, como sempre tem caído na prova do Enem, beleza? Em um jogo de computador, um cubo se encontra inicialmente posicionado conforme indicado na figura. E aí a questão nos mostra a figura aí, beleza? O cubo está nessa posição aí. Então, cada deslocamento efetuado por esse cubo se dá sempre em uma das direções definidas pelos três eixos coordenados, e ao se movimentar a partir da posição inicial, esse cubo se aproximou 3 unidades do plano YZ, se afastou 5 unidades do plano XZ e se aproximou 4 unidades do plano XY. A figura que apresenta as projeções ortogonais desse cubo sobre os três planos coordenados após efetuar as movimentações descritas é... Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é o plano XY, tá? O plano XY, ó, é esse plano aqui da base, tá bom? É esse plano aqui, ó. Qual é o plano YZ? É esse plano aqui, ó, dessa parte direita superior, né? E esse plano XZ é essa parte aí desses eixos coordenados, tá bom? Então, primeira parte, a gente se familiarizar com isso, né? Com isso que a questão falou aí, com esses três planos. Beleza. A questão falou pra gente que esse plano se aproximou 3 unidades do plano YZ, certo? Ou seja, o plano YZ é esse aqui, ó. Se aproximou 3 unidades. Então, se o cubo tá nessa posição, ele aproximou uma, é isso? Deixa eu até melhorar aqui, ó. Uma, ele andou um espaço, 2, 3. Então, ele tá nessa posição aqui, né? Ele tá a dois quadradinhos desses de distância do eixo YZ, não é isso? Perceba, ele não vai fazer mais nenhuma movimentação, não é isso? Ele não vai fazer mais nenhuma movimentação em relação ao eixo XZ, né? Porque, perceba, essa movimentação dele até o eixo YZ modificou a posição dele em relação ao eixo XZ, tá? Ou seja, ele se movimentou aqui nessa direção, né? Ele foi nessa direção aqui. O que mudou foi a posição dele em relação a esse plano aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ele está a 2 quadradinhos de distância, ó. Tem 1, 2, né? Ele está a 2 quadradinhos de distância do eixo YZ, certo? Vamos lá, então, analisar aqui onde é que isso se encaixa, ó. Na letra A já não pode ser. Ele está somente em 1 de distância, ó. Então, a gente já pode descartar a letra A. Letra B, ele está colado no eixo YZ. Não é isso que acontece. Na letra C, beleza, até então aqui está correto, né? Letra D, vamos lá. 2 de distância também. E a letra E também, beleza. Então, a gente já descartou duas alternativas com base nessa primeira resolução inicial da questão, beleza? Bom, depois ele se afastou 5 unidades do plano XZ, né? Se afastou 5 unidades do plano XZ. Beleza. O plano XZ é esse daqui, ó. Ele se afastou, ou seja, ele veio nessa direção aqui, né? 5 unidades. Então, se ele está aqui, ó, perceba, a gente movimentou 3 em relação a... movimentou 3 em direção ao eixo YZ. Isso não modificou essa altura dele, né? De certo modo, tá? Então, não modificou essa posição dele aí, tá bom? Então, ele vai andar agora, né, 5 unidades, ele vai se afastar 5 unidades do plano XZ, ou seja, ele vai andar para cá 5 unidades. Então, ele continua aqui, vamos lá, então. Ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então ele está a um quadradinho desse, né, isso de distância aqui, para finalizar essa malha aí que a questão colocou. Então, vamos analisar qual alternativa nos dá isso. Perceba, aqui ele está a 2 de distância, na letra C, né? Não pode ser, está a 2 quadradinhos de distância. Tem que ficar a 1 de distância, tá bom? Letra D, ele está a 2 de distância também. A gente já poderia descartar a letra D, ó. Perceba, tem 2 quadradinhos aqui, ó. A gente só pode ter 1 de distância ali, né? A letra E está correta, né? A letra E é a resposta da nossa questão. Mas vamos analisar, até então, se isso realmente está correto, ó. Depois ele se aproximou 4 unidades do plano XY, ou seja, ele andou para baixo agora, né? 4 unidades. Vamos lá então, ele andou 1, 2, 3, 4, ou seja, ele está a 2 de distância, né? Ou seja, 2 de distância do plano XY, correto, né? Ele está ali a 1, não é isso? Distância, 1 quadradinho de distância do final dessa malha que a questão colocou, e está a 2 de distância do plano YZ, conforme tudo que a questão aí, né, falou pra gente que esse cubinho aí ia se movimentar, tá bom? Então, assim, é uma questão também não tão difícil, né, mas que bastava você analisar o comportamento aí que está acontecendo com base nesses eixos coordenados, tá bom? Mas eu espero que você tenha entendido a questão. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima.